Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Bob's. Nosso tema de hoje será Delivery, nosso novo sistema GCom. E nosso convidado especial hoje é o Kaique, né, da equipe da GCom, e o Michael, né, o nosso cara tão especialista aí dentro da marca Bob's, com o tema relacionado a delivery, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? Já estamos agora com. Deixa eu só derrubar aqui a minha apresentação. Estamos agora com 67 pessoas na nossa sala, tá? Se você aí está sentindo falta do nome de algum gerente, de algum colega de trabalho, sinta-se à vontade para compartilhar o link para a gente cada vez mais aumentar essa base aí de pessoas participando desse conexão tão importante com esse tema delivery, né? E mais agora utilizando 100% aí da plataforma da GCom. Maico, fique à vontade para se apresentar. Acho que todo mundo te conhece, bem como o Kaique. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Obrigado a todo mundo que já entrou aí dentro do horário. Hoje a ideia é a gente tirar aí algumas dúvidas, mostrar um pouco como funciona agora todos os processos de delivery com o sistema Geocom. A gente viu que algumas pessoas ainda têm um pouco de dúvida, alguns pontos talvez não tenham ficado muito claros, então a gente tem o cara que sabe tudo de GCom aqui, que é o Kaique, para ajudar a gente a tirar todas essas dúvidas e falar um pouquinho desse universo GCom, tá? Então hoje eu sou um mero coadjuvante aqui, eu vou estar só acompanhando vocês, tirando algumas dúvidas que surgirem no chat, e ajudando vocês em qualquer outro ponto aqui, tá? Kaique, a bola tá com você, obrigado aí, inclusive, pela sua ajuda. Opa, obrigado, Michael, obrigado, Amanda. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Bom, eu sou o Kaique aqui, especialista GCom, e vamos fazer uma conexão Bobs. Vou compartilhar a tela com vocês, mas eu já quero iniciar explicando para vocês, né, um pouco do conceito que a gente tem sobre a plataforma de integração dos parceiros junto à GCom, né? Então, eu gosto sempre de frisar nos treinamentos o quanto facilita a nossa rotina no dia a dia, né? Porque uma vez que a gente tem os principais deliveries, né, que seriam hoje dentro da GCom que a gente tem com o Bob's, que seria o iFood, a 99, a Kita, a gente tem a integração completa, tá? E quando a gente fala em integração completa, não é só a integração do pedido em si, que é recepcionar o pedido e aparecer para o KDS de venda para a loja fazer a recepção desse pedido. Hoje a integração desses três parceiros principais da GCom é uma integração completa porque a própria gestão do cardápio, né, ela é feita pela GCom. Então, em vez de hoje a gente ter aquela movimentação de eu ter que entrar em cada plataforma de delivery, eu ter que colocar meu preço em cada plataforma dos produtos, não é necessário, uma vez que o cardápio é feito dentro da própria GCom. Então, como funciona essa estrutura dentro da GCom? Nós temos o cardápio do time de delivery padrão da rede, então é um cardápio padrão da rede. Todo mundo recebe o mesmo cardápio, tá? Então, esse cardápio é construído dentro da GCom, das três plataformas, e todo o preço que vocês fazem dentro da GCom, a gente manda essa informação toda para o parceiro. Então, hoje nós temos um cardápio do iFood, um cardápio da 99, um cardápio da Kita, e toda vez que vocês colocam preço nesses produtos, a gente exporta toda essa informação. Seja detalhe do produto, imagem, preço, tudo vem da GCom e manda lá para o parceiro para a gente ter essa recepção de informações de cardápio. Qual é a consequência disso? Nós não vamos ter problemas de integração referente à diferença de valores, referente a código de produto que não está ali cadastrado, né? E, obviamente, pode até ocorrer essa divergência, né? De ter um produto apresentando com erro de integração com código, e tudo isso eu vou apresentar para vocês no decorrer do Conexão, tá? Eu queria explicar essa estrutura para a gente entender como é um benefício a gente poder fazer em um único lugar as informações. Por exemplo, uma mudança de preço a gente faz em um único lugar e já exporta para todos os parceiros, tá? E para a gente chegar em toda essa movimentação, eu vou repassar com vocês um tema que a gente trabalha quase todo dia com a Rede Bob's, né? Que seria a questão de alteração de preço. Então, onde que eu altero meu preço do delivery? Vai ser sempre dentro da GCom. E da GCom a gente passa para o parceiro.
E aí, sempre lembrando, né, que na Gcon hoje, a gente ainda tem essa estrutura que a gente tem duas telas para alteração de preço, que seria a alteração do meu preço individual e a alteração do meu preço dos combos, né, os meus trios, ou qualquer combo, né, promoção de dentro do delivery, que vocês tenham a liberdade de alterar o preço, tá? Para que a gente possa fazer a alteração do preço individual, nós vamos lá no nosso menu produtos, tabela de preço. Menu produtos, tabela de preço, e nós temos a gestão de preço. Dentro dessa gestão de preço, por enquanto, a gente vai estar trabalhando somente as informações individuais. Vale lembrar que a gente está sofrendo algumas pequenas alterações na Gcon, que a gente vai trazer uma melhoria para vocês aqui referente à tela de preços, tá? Antigamente vocês já utilizavam a tela de manutenção de preço, né? Que era uma tela mais antiga da Gcon, e a gente fez uma evolução para essa tela de gestão de preço. Na Gcon também, além de vocês poderem usar o menu na lateral aqui, vocês podem sempre usar a opção de pesquisa de transações, caso vocês não encontrem alguma tela dentro da Gcon. Então, da mesma forma que eu fiz menu, produtos e tabela, eu poderia vir aqui no pesquisar transações e chamar direto, escrever só gestão, e ele tem aqui a opção de gestão de preço. São duas formas que a gente tem de acessar a plataforma, tá? Só um minutinho. Eu vou acessar em dois links pra gente, só para a tela ficar igual a de vocês. Um como login franqueadora e um como login loja. Assim que a gente acessa a tela de gestão de preços, vocês vão perceber que a gente tem essa marca. Lembrando que vocês sempre são marca Bob's, né? A gente tem umas outras opções de marca que seriam somente para integração de delivery, porque algumas lojas têm já a loja de shakes, tem agora que está entrando a loja do Bob's Frangos, né? Mas sempre a gente vai precificar no Bob's, tá? As outras somente para integração de delivery. Na lupa eu vou selecionar qual que é a minha unidade. Lembrando que eu posso selecionar mais de uma unidade, né, para estar fazendo preço, mas aqui é a minha unidade principal. Se eu tenho mais de uma loja, eu consigo replicar o preço para mais de uma loja quando a gente estiver falando de preço individual, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui da General Roca. Nós temos algumas opções, que seria a pesquisa pelo código de produto, que eu acho que é um pouquinho mais difícil, né, a gente lembrar a nossa gama de produtos pelo código, mas eu tenho a opção de descrição de produto ou pela família de produtos, tá? Quando vocês quiserem olhar a tabela de preço de uma forma completa, toda a minha tabela de preço, vocês podem fazer a pesquisa sem nenhum filtro de código ou de descrição, e sim fazer uma quebra ali por categoria, que já vem pré-definida para vocês. Vocês podem ver que eu não selecionei e já vem esse pré-definido como categoria. Por que que ele vem pré-definido? É uma quebra que a gente faz na tabela de preço, que em vez de eu trazer para vocês 300 produtos de uma vez, ele já está escrevendo para vocês, eu quero ver só adicionais, só sanduíche, só milkshake, só casquinha, ele já faz essa quebra para vocês, tá? Então, se eu pesquisar direto aqui, ele trouxe para mim todas as categorias, adicionais, águas, batatas, e por aqui eu consigo ver por um grupo de produtos e alterar o preço desse grupo de produtos, ou somente de um item dentro desse grupo. Então, vou dar só um exemplo aqui. Eu vou entrar, por exemplo, aqui dentro do meu lata. Eu cliquei, deixa eu só tirar aqui. Ele trouxe pra mim, dentro de lata tudo que eu tenho cadastrado dentro do grupo lata. Então eu tenho cervejas, os meus sucos, os meus refrigerantes. Eu tenho uma opção aqui ao lado que eu posso tanto mudar o preço individualmente ou incluir, né? Eu tenho um item que está sem preço aqui, mas eu posso alterar o preço do meu item aqui, por exemplo, o Del Valle de R$ 6. Aqui individualmente eu faço alteração de preço. E aí, lembrando que como eu tenho meus preços de loja e meu preço de delivery, nós temos tabelas diferentes para o delivery, tá? Então, na coluna um a gente fez uma atualização. Vocês podem até ver aqui na tela agora, eu trago para vocês, ó, loja. Então, a minha tabela um que representa loja, autoatendimento, drive, tudo que ocorre dentro da minha loja, é na primeira tabela. Então, aqui é todo o preço da minha loja. Ao lado agora, ele vai identificar para vocês, em vez de preço 2 ou 3 ou 4 que seja, agora a gente vai trazer para vocês o nome do parceiro. Então, eu estou preenchendo essa coluna, é o preço de qual parceiro? Se eu tiver um parceiro que usa o mesmo preço, ele vai apresentar o nome do primeiro parceiro, e se eu posicionar aqui o meu mouse em cima do ponto de interrogação, ele mostra para vocês quais são os parceiros que vão receber o preço dessa tabela. Então, nesse caso, ó,
A origem de pedido está associado ao GCOM PWA, que é nosso totem de mão, ao Kita, a 99 Food, tá? Na tabela 3, eu tenho o Chama Bobs. Se eu posicionar, ele não mostra mais nenhum parceiro, pois hoje na tabela 3 só existe o Chama Bobs, tá? Nós vamos ter uma evolução agora que vai habilitar mais tabelas para vocês poderem fazer o preço de diferentes por plataforma de delivery, mas hoje a gente ainda está dividindo entre três preços. Então, tem o preço um que está por padrão para a loja, o preço 2 que são os deliveries que a gente tem integração completa, que é o iFood, Kit 99, e demais parceiros e Chama Bobs, está dentro da tabela 3, tá? Bom, aqui eu consigo alterar de forma individual. Vocês podem ver que eu alterei o Del Valle de Maracujá e ele já seleciona ao lado aqui para mim, né? Como marcado, que eu fiz uma alteração no produto. Então, eu alterei para minha loja como R$ 7. Vou alterar lá no meu parceiro de delivery para R$ 10,90. E lá no meu Chama Bobs eu não tenho, tá? E vou deixar assim como zero. Eu posso tanto fazer de forma individual, mas se eu quiser fazer de todos os produtos de uma vez. Eu vou confirmar só esse individual, vou clicar em confirmar. Ele traz para minha pergunta, ó, você está fazendo a base de atualização, a General Roca, que foi meu exemplo para vocês, mas se eu quiser adicionar mais lojas para receber esse preço que eu estou alterando, eu posso também chamar aqui a unidade. Então, eu vou dizer que eu vou jogar aqui na Drive Recreio. Eu posso selecionar também a minha Drive Recreio, e aí tanto a minha General quanto a minha Drive recebe essa atualização de preço. Vou clicar em confirmar. Ele está me dando aviso. Esse preço que eu alterei é um produto, que é o meu Del Valle Maracujá, e ele vai mudar o preço em duas filiais, que no caso é a minha General Rock e meu Drive. Quando eu clicar em confirmar, pronto, a alteração é efetuada, tá? E aí esse preço individual que eu mudei da General Rock já foi para as duas lojas, tanto a General quanto a Drive. Ah, mas se eu quiser fazer uma alteração em grupo. Aí na tela anterior, que a gente tem a quebra de produtos, por exemplo, eu queria alterar somente o preço dos milkshakes clássicos. Eu poderia usar a opção de descrição e colocar o tamanho do meu milk, 300, e eu posso fazer uma quebra por tipo, tá? Em vez de categoria, eu faço uma quebra por tipo. Quando eu pesquisar, ele trouxe, ó, clássicos, colher, especiais e premium. Se eu entrar aqui dentro de clássicos, eu tenho só os milkshakes que são da categoria de clássicos. E aqui, em vez de eu ir item por item fazendo a alteração dos preços, eu consigo fazer uma alteração direta para todos os itens. Eu venho aqui na minha vigência e vou dizer que a partir de hoje, dia 19/5, todos os meus milkshakes clássicos da loja passam a ter o valor, por exemplo, de 15,90. Lá no meu iFood, todos os clássicos passam a ter o preço, por exemplo, de R$ 19,90. E se eu tivesse um terceiro parceiro ou chama Bob's, eu coloco quanto ele tem o preço no parceiro. Vou dizer que é R$ 18,90. E é aqui, se eu clicar em aplicar, ele já altera o preço para todos os meus produtos, tá? Isso facilita bastante para a gente não ficar fazendo item a item. Deixa eu só replicar para a gente aqui. Dentro da minha lab, só para não alterar o preço dessa loja, né? Só um minuto. Assim vocês conseguem ver certinho como que faz a alteração completa. Então, pegar a minha lab. Quero só meus milkshakes 300 pelo tipo. Vou nos meus clássicos. A vigência a partir de hoje. Na minha loja passa a ser R$ 16,90. No meu iFood passa a ser R$ 18,90. E lá aqui nos meus parceiros do preço 3 vai ser R$ 18,90 também. Quando eu colocar em aplicar, ele já me dá um alerta, né? Sempre você vai dar um alerta, né? Indicando que vai alterar todos os itens da categoria que eu estou selecionado, que é dos clássicos. Eu vou dizer que sim. Ele já alterou o preço de todo mundo e já deixou selecionado. Esses que estão selecionados, se eu clicar em confirmar, ele faz alteração de preço na hora. Mas eu posso dizer aqui, não, baunilha eu não vou alterar o preço. E aí eu posso remover a seleção dele, que somente os itens que estão selecionados terão seus preços alterados. E aí, se eu posso clicar em confirmar,
Ele vai perguntar se eu quero jogar esses preços para mais de uma loja. Nesse caso, eu não quero nenhuma loja, eu vou manter somente a base principal, que é a minha lab. Eu só vou clicar em confirmar. Aí são 7 produtos que eu estou alterando o preço e uma filial. Só vou clicar em confirmar. A alteração é efetuada, tá? Vocês podem ver que aos poucos a gente está liberando uma pequena atualização na tela, porque essa a gente vai fazer uma evolução nessa tela. Não será criada uma tela nova para vocês fazerem a alteração de preço. Vocês podem ver que o desenvolvimento deixou até um spoiler para vocês aqui que já mostra, né? Preço individual, preço de campanhas e a exportação de cardápio que vocês têm que fazer para alterar o preço no parceiro. Essas são as evoluções que a gente vai fazer na GCOM, tá? O preço individual não muda, como vocês podem ver, a tela se mantém a mesma, mas a gente vai ter a opção de mudar o preço dos combos e trios por essa própria tela, e aquele processo de exportação de cardápio que a gente tem que fazer também não haverá mais. Agora, quando a gente alterar um preço, ele vai exportar automaticamente. Tudo isso que vai ser liberado para vocês mais para frente pelo desenvolvimento, tá? Então, enquanto a gente não tem essa evolução de alterar o preço de campanha, nós vamos para a nossa tela atual que é, ok, a gente viu a alteração do preço de trio, opa, do individual. Como que eu altero o meu combo do Big Bob para alterar o preço no meu iFood, no meu 99? Aí nós vamos lá na tela de menu, produtos, campanhas promocionais. E a tela que a gente faz a alteração é a autorização de campanha por unidade. Vou pegar minha marca Bob's, vou pegar minha empresa Lab. E aí, como que a gente pesquisa? Sempre a gente precisa como combo, né? Eu poderia escrever aqui trio Big Bob, ou seja, qual o trio que eu quero alterar o preço, ou posso pôr a descrição parcial, mas é importante sempre lembrar. Ah, eu fiz a pesquisa aqui, ó, trio Big Bob, e cliquei em pesquisar. Nenhum combo foi encontrado. Ah, eu tô sem combo na minha loja. Não, pessoal, lembra que você já está vendendo o combo do Big Bob. Então, se você já está vendendo, o meu filtro é como autorizados. Então, aqui embaixo eu seleciono como autorizado. E aí, quando eu efetuo a pesquisa, ele mostra os meus trios Big Bob que eu tenho disponível na minha loja, tá? Então, eu tenho aqui o meu Big Bob da loja. Aqui a gente tem uma promoção antiga que a gente chama do Delivery. Tem combo de lojista. O que a gente quer aqui mesmo é o do Delivery, que é esse trio Big Bob. E aí, sempre que eu quiser alterar o preço de um trio, eu vou sempre na letra P. Qual é a diferença entre o P que está na cor vermelha e o P na cor verde? O P que está na cor verde é porque a loja já alterou o preço dele em algum momento. Se ele estiver na cor vermelha, é porque a loja nunca alterou o preço desse combo nessa versão que ele se encontra. O que que é versão? Ah, a gente disponibilizou que lá na compra do Big Bob, agora ele pode, sei lá, selecionar o milkshake de colher, choconuts na hora que ele está fazendo o upsell. Então gerou uma nova versão e ele vai ficar na cor vermelha. Mas se foi uma versão que você já alterou o preço, ele fica na cor verde, tá? Vou clicar no P para alterar o preço. Ele dá um alerta aqui informando que depois que vocês alteram o preço de um combo, vocês têm que autorizar o combo novamente para que ele desça para o PDV ou quando vocês exportem o cardápio para o parceiro, ele suba esse preço novo. Eu vou dizer que sim. E aí ele carrega para a gente a estrutura de cada item que vocês podem comprar dentro desse combo. E aí, lembrando que desconto um é o desconto da loja, desconto 2 é o desconto dos parceiros integrados, né? iFood, 99, Kita, e desconto 3 são demais parceiros e chama Bob's, tá? Vocês podem ver que aqui também já tem algumas tabelas de preço 4, 5 e 6 que vão ser disponibilizadas ao tempo para vocês poderem alterar os preços entre as plataformas, tá? Aqui também vai ter a mesma evolução do individual, tá? A gente vai trazer também indicando em vez de tabela 1, 2, 3, também vai ter evolução de aparecer para onde está indo, né? Igual tá na tela de individual. Loja, iFood, 99, chama Bob's, vai ter o nome aqui em cima, tá? Bom, lembrando que o desconto 1 é o preço da minha loja, e esse a partir de é o preço da minha loja, tá? E aí no desconto 2 e 3 é onde eu coloco os meus parceiros. E aqui eu tenho que fazer minha continha básica, né? Lembrando que a composição do combo sempre vai ser sanduíche mais batata média, mais bebida mais barata, no caso aqui a lata, tá? Essa é a composição do meu valor. Os demais itens que aparecem para gente na composição de valores
são os upsizes. Então eu tenho aqui o aumento para batata grande, a batata mega, a shaker se eu quiser, o chicken tiras, os fralitos, e tudo isso aumenta o valor. Ah, mas se ele for comprar, eu quero que ele pague R$ 1 a mais na minha batata grande. Então, como a minha batata média está 2, a minha batata grande passa a ser R$ 3, tá? Vocês têm toda a liberdade de fazer alteração desses preços de combos do cardápio padrão da loja. Vocês têm toda a liberdade de alterar para as plataformas, tá? É a mesma movimentação que vocês já fazem no dia a dia para alterar o preço da loja, tá? Efetuei uma alteração, eu quero aumentar R$ 1 o meu trio Big Bob lá no meu iFood. Então, se o principal do lanche está 32, eu aumento ele para 33, e aí vai fazer a composição. R$ 33 mais 2 mais 12,90 da bebida. E aí esse é o valor do meu combo, tá? Terminei de efetuar minha alteração, vou clicar em gravar. Ele vai salvar, mas lembra que a gente tem que autorizar esse combo novamente? Observe que a gente alterou aqui, e aqui no meu lab ele já entra atualizado, porque acabaram de atualizar junto comigo. Deixa eu só clicar aqui que a menina fez junto comigo. Vou dar um sim, só para a gente poder alterar junto. Vou gravar direto. Salvei. E aí, toda vez que eu altero um combo, ó, ele ficou na cor verde, está indicando que em algum momento eu entrei aqui e alterei o preço do meu trio Big Bob, mas a letra do Big Bob está em vermelho. Toda vez que estiver na cor vermelha, é porque falta autorizar. Se eu não autorizar esse combo, ele some do meu PDV, e se eu exportar o cardápio para seu delivery, ele não vai aparecer no meu delivery. Então, eu não posso ter nenhum combo nessa tela que não esteja autorizado. Se não estiver autorizado, eu não tenho no PDV, não tenho no autoatendimento, eu não tenho no parceiro. Então, eu vou autorizar novamente meu trio Big Bob. Para fins de PDV, quando eu autorizo aqui, ele já sobe a autorização do PDV, né? Então, ele já muda o preço do meu PDV. Mas para o meu parceiro de delivery, eu tenho que exportar o cardápio para subir essa informação, tá? Aqui eu vou dar só um autorizar e um fechar. Quando eu pesquisar novamente, o teu Big Bob está autorizado. Meu PDV já recebeu a informação, mas como que eu autorizo o meu delivery? Agora a gente vai para a gestão do cardápio no delivery, tá? Bom, o cardápio do delivery para exportar, todos os cardápios, né? Quando a gente fala de autoatendimento, parceiro de delivery, é sempre no mesmo lugar. Então nós vamos lá no nosso menu Produtos Cadastro, menu Produtos Cadastro, e eu tenho gestão de cardápios. De novo, não me lembro o caminho para achar o gestor de cardápios. Eu posso vir no pesquisar transações e pesquisar gestor de cardápios direto, tá? Vou clicar em pesquisar. Eu não tenho a necessidade de selecionar qual que é a origem. Ah, eu quero ver só o iFood. Desculpa. Quero ver só o iFood, quero ver só o meu 99, quero ver só o cardápio do Totem. Vocês podem sim fazer esse filtro, mas se vocês não quiserem, é só clicar em pesquisar, que ele vai mostrar todos os cardápios que estão disponíveis na sua loja, tá? Vou pegar só uma loja de referência para a gente ver aqui e vou dar um pesquisar. Olha só, eu não filtrei nenhum parceiro para poder ver o cardápio. Aí, como eu peguei aqui um exemplo de uma loja, ele está trazendo que essa loja tem um cardápio do Totem, ela tem um iFood de shake, ela tem um iFood normal de lojas, um Kita e uma 99. Eu preciso mandar atualização para o iFood, eu alterei meu preço. Eu entro na engrenagem, que é o ícone do meio. Se eu posicionar o meu mouse em cima do ícone, ele aparece, né, que é gerenciar cardápio. Eu vou clicar nesse gerenciar cardápio. E agora ele vai abrir toda a estrutura, que é o cardápio que a gente manda lá para os parceiros, são as imagens, as descrições de produto, toda a composição e categorias dentro do nosso cardápio, tá? Deixa eu só ele carregar para a gente. Essa primeira tela é só a informação do cardápio. Em produtos, que é o que vai abrir para vocês direto, que vocês não têm dados gerais, é a estrutura do nosso cardápio, né? Feita pelo nosso time de delivery. Então aqui a gente tem toda a visão que a gente tem lá dentro do iFood. Obviamente, se vocês clicarem, vocês não conseguem alterar nenhuma informação, tá? É somente visual para vocês, vocês não conseguem alterar. E aqui é a composição do nosso cardápio. Tudo que aparece lá no iFood, tá? E detalhe, tá, pessoal? Para título de conhecimento. Se vocês entrarem nesse cardápio e vocês estão vendo todos esses
produtos disponíveis, é a mesma informação que deve aparecer no portal do iFood de vocês da loja, tá? Ah, não está aparecendo algum item para mim. Por exemplo, o milkshake tropical que já morreu. Não está aparecendo para mim mais. É porque esse item está sem preço, tá? A falta de produto dentro do meu cardápio de delivery lá na plataforma do parceiro representa o item que está sem preço, tá? Uma vez que a gente já tem esse vínculo de produtos, ah, não está aparecendo meu trio Big Bob. Será que você alterou o preço e você não autorizou o Big Bob? Então aqui a gente já consegue enxergar algumas situações que acontecem no dia a dia da loja. Não está aparecendo meu Bob Salad, não está aparecendo meu milkshake de baunilha, opa, de morango de 300, tá? Se vocês não colocarem preço, a plataforma não recebe produto. A via de regra é, se o produto não tem preço, ele não sobe para o parceiro. Então, a pessoa, né, do cardápio do parceiro no gestor, vocês conseguem até enxergar esse produto, tá? Ele vai aparecer lá no cardápio do iFood como item sem preço. Mas a visão do cliente, ele não consegue enxergar esse item que está sem preço. Então, na hora que ele vai comprar, item sem preço não aparece para ele, tá? E um dos motivos é justamente isso. Um item que está sem preço, tá? Então, eu tenho que fazer todo esse processo de ir na tabela de preço individual e na tabela de combo, precificar e aí vir aqui e exportar o cardápio. Hoje é necessário exportar o cardápio. Ah, meu preço no iFood está uma coisa, mas eu coloquei o preço na Gcom outro. Se você não exportou o cardápio, esse preço não será atualizado. Você vai continuar vendendo na plataforma com preço, sendo que na Gcom está outra, tá? E como que a gente exporta esse cardápio? Pessoal, é só ir aqui na aba de exportação. Eu vou selecionar a minha unidade, por aqui, General Alab, e vou clicar em agendar exportação. Eu consigo agendar uma atualização futura, né? Mas não vejo, né, essa necessidade aqui para o iFood. Esse agendar seria, por exemplo, eu quero que o cardápio do meu iFood atualize hoje, mas hoje só às 9 horas da noite. E aí ele manda uma exportação automática para o iFood nesse horário. Se eu alterei meu preço agora e eu quero que já reflita na plataforma, eu coloco agora e clico em gravar. Ele pede só para dar um OK, agendamento efetuado, e a tela já atualiza, ó. Ele já começa a mostrar aqui, ó, a lab, que é a que eu exportei, ó, foi dia 19/5, às 15h32, ele está aguardando envio. Ele vai começar a fazer o envio para o parceiro. Ele fica esse cronômetro aqui, mostrando quanto tempo ele está demorando para mandar todo o meu cardápio para o parceiro, mas a gente não tem que esperar nessa tela, tá? Aqui ele vai começar a mandar, ó, eu tenho 180 produtos para enviar para o iFood de atualização. E aqui quantos eu já enviei. E ele vai trazendo assim, ó, já enviei 8 produtos para o iFood. E aí ele vai mudando o tempo e mostrando quantos produtos já mandou para o iFood. Pessoal, a exportação de cardápio corrige bastante dos erros que podem acontecer dentro da loja, tá? Ela corrige. Eu vou mostrar para vocês na sequência um relatório que mostra pedidos integrados e não integrados e o motivo do pedido não ter sido integrado. É, divergência de valor, código do produto não encontrado, assim, tá subindo para mim, ativou uma promoção inteligente do iFood. Aí ela foi lá e removeu o sanduíche e tá chegando para mim o pedido na loja, só a batata e o refrigerante. Eu exportei um cardápio, ele corrige isso. Então a maioria dos problemas por erro de integração que ocorre na loja, se vocês só exportarem o cardápio, dei o comando aqui e voltei para minha operação, ele já corrige todo o cardápio do iFood e volta a integrar todos os itens sem erro nenhum para vocês. Então, assim, eu digo para vocês que 90% dos problemas que a loja tem é motivo de falta de exportação de cardápio, tá? Já auxilia muito isso. Claro que vão ter exceções e casos mais complicados para fazer correções de erros específicos de cada loja. Nesse sentido, aí realmente vocês podem entrar em contato com o suporte da Gcom, que eles vão estar verificando por o motivo desse erro e por que não está subindo essa venda para vocês, tá? Mas 90% dos casos, você exportando o cardápio corrige todo o problema que está acontecendo na loja, tá? Desculpa. E aqui, a minha lab já está 1 minuto e 50 exportando, já foram 167 produtos, faltam 13 itens. Eu não preciso esperar essa contagem, tá? Eu posso sair que ele continua fazendo toda essa exportação normalmente sem eu estar nessa tela, tá? Isso é o que eu queria mostrar para vocês de exportação de cardápio. Ó, ele já finalizou, já assumi aqui que aqui é sempre que está pendente, e depois que eu exporto, ele vem aqui para baixo como exportados, né?
E aí, se eu pesquisar a minha Lab, por exemplo, ela já foi exportada, ó. Eu tenho 180 produtos que foram enviados com sucesso, nenhum com erro. E aí eu tenho uma lupinha, ó. Se eu visualizar essa lupinha, ele mostra pra gente todas as vezes que o meu cardápio foi exportado. Daí ele mostra a data, a hora e quem foi o usuário que exportou esse cardápio lá pro parceiro, tá? Até mesmo se vocês terem controle de quem está exportando o cardápio. Na maioria das vezes vai ter aqui usuários do próprio time de cadastro de BPO, o próprio time de suporte Ecom, que exportou um cardápio para vocês, tá? Agora vamos para a nossa parte prática, né? Antes de eu passar a informação de pedidos com erro, tá? Como que a gente recebe? Qual que é a visão da loja? Agora a visão loja. Teve um pedido integrado. Como que ele aparece para a gente lá na loja, tá? Então eu vou simular para vocês aqui agora uma compra no iFood caindo no PDV da loja, tá? Então eu vou abrir aqui uma lojinha que a gente tem de teste. Só atualizar ela aqui. Aqui eu coloquei alguns produtos, né, que a gente tem no próprio cardápio do. Esse cardápio que eu acabei de exportar com vocês, só que ele não tem preço em todos os itens. Eu tenho ó, promos do Boris, os nossos lançamentos, os nossos trios, os sanduíches, as nossas sobremesas, acompanhamentos, bebidas. E aqui as nossas ofertas relâmpago. Eu vou pegar aqui um item, por exemplo. Eu vou pegar aqui um trio Big Bob. Essa é a visão cliente, o cliente comprando na loja de vocês. Já está meu Big Bob selecionado. Eu vou pedir aqui um adicional de bacon tiras, que é mais R$ 3. Eu vou pegar aqui a batata, pegar a batata média. E a bebida eu vou querer, por exemplo, uma Coca Zero lata. Deu R$ 48. Eu vou adicionar no meu carrinho. Vou escolher a forma de pagamento. Vou dizer aqui que eu vou pagar na entrega, vou pagar em dinheiro. Não preciso de troco. E aí eu vou fazer o meu pedido lá no meu parceiro iFood. Essa é a visão cliente, tá, pessoal? Isso aqui é o cliente comprando na loja de vocês pelo portal. Ele está aguardando a confirmação do pedido. E aí o que acontece? Lembra dos robozinhos da GCom? Nós temos lá o nosso GCom Link, que é o nosso robô responsável pela recepção de qualquer integração dentro do GCom, tá? E aí aqui ele está captando cada pedido. Ele vai dar um alerta sonoro, ó. Ele já recebeu o pedido, ó. 3h37, pedido 6377. Ele vai dar um alerta sonoro. Um minutinho. O sininho do iFood que aparece na loja para vocês. E aí, quando ele dá esse alerta sonoro, ele vai sair para vocês a impressão para vocês, ó. Lá na fita, na impressora secundária de vocês. Ele faz a impressão do pedido, né? E para quem tem, ele faz a impressão também da impressora da cozinha, tá? Vou mostrar para vocês a fitinha aqui de impressão. Olha lá, a mesma fita que sai na impressora de vocês lá, de pedidos do iFood, ó. Então ele sai aqui, ó, que eu comprei um trio Big Bob, que é o Big Bob, adicional de bacon em tiras. E aqui todos os itens que a gente tem dentro do pedido. Lá na minha loja, quando ele tá selecionado, já saiu a impressão, eu vou abrir lá o meu PDV agora. Primeira coisa, quando cai um pedido, lá na tela da minha cozinha, que é o meu KDS, né, do meu Makeline, ele já vai apresentar aqui, ó. Caiu um pedido do delivery, ó, 34,27, o trio Big Bob com adicional de bacon em tiras e batata palito média. Esse já é o meu pedido que caiu lá na cozinha, no KDS. Depois que eu faço a produção, a, a menina vai lá e vai fazer a baixa do pedido como produzido. Essa é a visão cozinha. Na minha tela de despacho do delivery, é essa aqui. E tá com essa bolinha com o número 2. Lá no computador do delivery. 2 está indicando que eu tenho dois pedidos pendentes na minha loja, tá? Então eu vou lá para minha tela de despacho. E eu tenho dois pedidos do iFood, ó. Um 6377, que é o que eu acabei de fazer com vocês, ó. O trio Big Bob, uma batata média
e uma Coca Zero lata, e eu tinha um outro anterior que eu fiz, que também era um Trio Big Bob. Aqui, quando eu clicar no meu sininho, que na verdade, quando é o caixa do delivery, ele aparece um bonequinho correndo, né? Que é o meu pedido que está pronto para o motoboy chegar na minha loja. O motoboy recebeu o pedido, eu clico em baixar para finalizar o meu pedido aqui. Quando eu dou esse baixar, pessoal, é a hora que o cliente recebe a notificação lá no aplicativo que o pedido saiu para entrega, tá, pessoal? Então é nesse momento que ele faz esse processo com a integração do parceiro, tá? A diferença aqui Ô, não é o Kaique, sininho, tá? Oi? deixa eu até adicionar uma informação aqui que é importante, tá? Quando vocês dão esse ok do pedido aí, lá para o iFood, onde tem o pedido pronto, é sinalizado que o pedido está pronto. Então, esse tempo também para de correr, tá? Então, isso também é uma outra integração de sistema. Então, vocês não precisam dar baixa aqui e baixa no iFood. Vocês dando baixa dentro da GCom, automaticamente vocês já dão baixa dentro do iFood. A gente tem visto que as lojas que estão com GCom estão conseguindo reduzir bastante tempo de preparo por conta disso, tá? Quem não estiver utilizando, utilizem essa ferramenta que tem ajudado bastante a reduzir tempo. Perdão de interromper, mas é só porque é um Imagina. ponto que a gente tem batido bastante também. Aqui mesma coisa, a única diferença é que ele é um bonequinho correndo. O meu tá com sino porque tá com a versão loja, mas vocês é que quando é caixa delivery, ele fica um bonequinho. Aí eu vou baixar esse pedido também e aqui eu encerro o processo. Lembrando que eu não posso deixar pedidos acumulados aqui no delivery. A gente entende a correria da loja, o fluxo alto, mas isso aqui altera todo o nosso relatório de gestão de tempos. Quanto tempo demorou para a produção do pedido, quanto tempo demorou para esse pedido sair. Fora a métrica do próprio parceiro que o Marco comentou que mostra lá para o próprio cliente, nós temos a métrica de relatórios da GCom. Quanto tempo um pedido demorou para ser produzido e quanto tempo demorou esse pedido ser baixado. Isso, nosso relatório de gestão de tempos, afeta toda vez que a gente não baixa um pedido aqui na tela de delivery, tá? E lembrando que a gente não pode virar o dia com esse pedido pendente, né? Então, quando vocês vão fechar o caixa, ele fala, existem tantos pedidos ali em aberto. E aí ele pede para vocês voltarem nessa tela e fazer abaixo de todos os pedidos. A consequência, se eu operei o dia inteiro e não baixei pedido do iFood, a hora que eu for baixar de noite, eles contabilizam a hora do dia inteiro e a data a horário da venda toda hora que eu tô baixando, tá? A hora da venda fica quando eu baixo aqui o pedido por completo. Essa é a visão de integração completa. O pedido veio lá do parceiro, eu não tenho ação nenhuma a não ser a baixa do meu pedido. Kaique, tive um pedido que não entrou na GCom, tá? Teve algum erro de integração, que a gente vai ver o relatório depois, mas eu preciso lançar esse pedido. Saiu a fita de impressão na minha loja, do pedido eu recebi, tá a fitinha do iFood aqui, da 99, que seja, e esse pedido não tá no meu KDS. Não aparece aqui na tela de despacho. Nós temos que lançar todo e qualquer pedido que não teve sua integração, tá? A gente entende que foi um problema, a estrutura é para que seja integrado totalmente, mas se não houve a integração, não tem reintegração aqui na GCom. Nós vamos ter que lançar esse pedido manualmente, tá? Se a gente não lança um pedido, a gente não está contabilizando o faturamento, a gente está emitindo, a gente está omitindo ali a emissão do cupom fiscal e a baixa do meu estoque fica totalmente errada. Tá? Então nós temos que fazer o lançamento manual desses pedidos. E sim, eles devem ocorrer no mesmo dia que caiu na loja, tá? Se eu registrar um pedido do iFood no dia seguinte, o meu faturamento fica errado no dia seguinte, meu estoque fica errado no dia seguinte, tá? Como que a gente faz o lançamento manual? Na mesma tela de vendas, vou voltar em sair, tela principal do PDV, menu superior venda, e aí sempre que a gente entra em venda, ele faz a pergunta, né? Você quer lançar um pedido balcão, takeaway ou drive-thru? Nesse caso, sempre que for delivery, nós vamos lançar em takeaway. E aí ele traz para a gente essa telinha de origem de pedido. O que que é isso? Lembra que lá na tabela de preço nós temos várias colunas porque eu posso ter preços diferentes entre as plataformas? Aqui na tela de lançamento manual, não é somente para lançamento de pedidos não integrados, mas nós temos algumas lojas que têm parcerias, né, com deliveries ali regionais, que vocês fazem a venda para esse delivery, mas não tem integração do pedido. Então é a mesma forma que quando eu tenho lá, por exemplo, uma Delivery On, uma Quero Delivery,
Esses parceiros que vocês têm regionais para venda não têm integração com a GCOM de pedido. Então, nesse caso, vocês têm que lançar manualmente. É a mesma coisa quando eu tenho um pedido do iFood que teve erro de integração. Eu também vou ter que lançar manualmente. E aí, por que que eu seleciono quem é a origem? Primeiro, porque para a gente ter um relatório de vendas, né? Quanto que eu vendi no iFood, seja ele integrado ou digitado manualmente, quanto eu vendi aí no Mercado Delivery, para separar, né? Desmembrar qual é o canal de venda que eu estou vendendo, tá? Então, vou selecionar aqui o meu iFood. Aqui eu não tenho que buscar telefone, eu não tenho que pesquisar 9. A gente não cadastra o cliente da GCOM, porque o cadastro do cliente é lá na plataforma do parceiro. A gente apenas recepciona o pedido. Então eu vou clicar sempre em consumidor padrão, podem ignorar a fidelidade. E aí sempre vai trazer para vocês, ó, a mesma tela de venda do balcão. O menu é o mesmo, pessoal. A tela é a mesma. A diferença é que quando a gente entra no menu Takeaway e eu seleciono um iFood, ele está trazendo aqui indicando, né, que é o pedido do iFood com o símbolo do parceiro. E os produtos que são apresentados no meu menu aqui têm um preço diferente do balcão. Se eu for lançar um Trio Big Bob do meu cardápio da loja, não vai bater com o preço daqui, pois aqui é somente os itens com o preço da plataforma como eu determinei lá na tabela. Então, da mesma forma que eu coloco na tabela 2, exporto para o iFood receber essa informação, quando eu entro aqui em Takeaway, é essa mesma informação que eu tenho. Então, eu vou lançar um pedido aqui, deu um erro no meu pedido, vou aqui em sanduíches, vou aqui em bovino, vou lançar, ele pediu um Bob's Costela, eu vou lá em milkshake. O pedido também tinha, por exemplo, um de café. Ele pediu isso, um Bob's Costela e um milkshake de café. Deu R$ 60,90. Eu vou para o meu pagamento. CPF na nota, eu posso digitar ou clicar em cancelar. E aqui eu vou ter que colocar qual que é a forma de pagamento. A forma de pagamento que nós vamos utilizar, aí vai depender, mas assim, 90% dos casos da Rede Bob's, vocês vão lançar como outras formas de pagamento, iFood manual. Aí vai vir o franqueado dizer, mas eu tenho um motoboy próprio. Ok. Esse iFood manual é somente para as lojas que têm iFood Full, que utilizam o motoboy do próprio iFood, da 99, da Kita, seja qual do parceiro. Sempre que eu não tiver o meu motoboy, a forma de pagamento é o próprio nome do parceiro, porque vocês não recebem o dinheiro direto do cliente. A plataforma recebe e ela repassa para vocês. Então, a forma de pagamento é o próprio parceiro. Se eu tenho um motoboy próprio, então a gente entende que você recebe esse dinheiro, seja ele em dinheiro, seja isso em maquininha POS, mas você recebe esse dinheiro. E aí sim você coloca a forma de pagamento conforme o cliente pagou você. Ah, ele pagou no meu POS, Mastercard, crédito. Aí você lança como cartão de crédito, POS, Mastercard. Agora, se o motoboy não é seu, você vai lançar como outras formas de pagamento e aí vai selecionar iFood manual. Aqui eu não tenho iFood. Aqui, iFood manual. Aí é só pressionar Enter. Venda finalizada. Aqui ele vai emitir para vocês um cupom fiscal, mas vocês podem observar. Depois que eu lancei a venda, aqui o processo vai imitar igual a integração. Depois que eu já lancei, ele cai lá para mim na tela de KDS, no Makeline, e ele vai ficar pendente aqui na tela de despacho também, igual foi a da integração. Ele fica pendente para vocês fazerem a baixa lá no KDS da cozinha, e lá aqui também na saída, ó, tá apresentando para vocês aqui, ó que eu tenho um pedido do iFood que está pendente do motoboy retirar na minha loja. Esse é o processo de lançamento manual e que hoje é necessário toda vez que vocês têm um erro de integração, ok? E aí, falando um pouquinho mais, e a gente entra na parte de relatórios, né, que são dois relatórios que eu quero apresentar para vocês. Um que é essa visualização em tempo real do que está sendo integrado e não integrado, e o outro é a conferência realmente do faturamento, tá? Então, entra na nossa terceira etapa aqui do nosso conexão, vou mostrar para vocês o nosso relatório de pedidos, tá? Pessoal, esse relatório de acompanhamento de pedidos de integração, ele é um, um outro link, tá? Que se chama myorders.com.br, tá? Ele é a mesma retaguarda da GCOM, tá? Mas ele é num link separado, que é myorders.com.br.
Essa apresentação do Maiorders a gente mostra toda terça-feira depois do treinamento de PDV, tá? Aqui, pessoal, o usuário e senha, login é o mesmo da retaguarda, nada muda, tá? Então, vou entrar aqui, por exemplo, grupo Bobs, o meu usuário e senha e vou dar um login. Sempre que ele fizer a abertura do portal para vocês, ele vai trazer aqui os pedidos pausados, mas vocês sempre vão entrar nessa opção do meio, que é a visão gerencial. Pessoal, por padrão, essa visão gerencial vai trazer para vocês somente pedidos que estão com erro de integração do dia, tá? Então, hoje, dia 19, nesse grupo Bobs, eu tenho aqui todas essas lojas e esses pedidos que tiveram erro lá de integração. Vocês podem ver que eu tenho do iFood, da 99, e aqui eu mostro qual que é a loja, a hora do pedido, o número do pedido lá no parceiro, tá? E aqui do lado do número do pedido da GCOM é o pedido que você digitou manualmente na GCOM, tá? E aqui é a descrição do erro, tá? E aí a gente tem algumas coisas que podem ser corrigidas. Por exemplo, GCOM link sem comunicação. GCOM link sem comunicação, pessoal, é porque o aplicativo, que é esse vermelhinho que eu mostrei para vocês, o GCOM link, ou ele está fechado, ou lá no meu servidor está sem conexão. Deu algum problema no meu servidor, o GCOM link está travado, ele não está recebendo pedidos, e aí nenhum pedido é integrado, porque o GCOM link está desligado ou o servidor está sem internet, tá? Produto zero não cadastrado no GCOM. É só exportar o cardápio que ele corrige todos os códigos de produto. Em algum momento entrou um produto lá que estava sem o código, é só exportar o cardápio que é resolvido. Vocês podem perceber que a maioria dos erros dessas lojas, ó, é GCOM link, que é o servidor dela que ficou sem conexão, tá? E um pedido aqui é de um produto que estava com código zerado, que é só exportar o cardápio que corrige. Então, qual que é a ideia? Por que que esse portal ele fica mostrando para vocês os pedidos com erro em tempo real? Caiu um pedido aqui agora, se ele for integrado, ele não passa por essa tela, mas se ele tiver alguma erro de integração, ele já fica apresentando. Que é justamente para vocês visualizarem que tem um pedido que não foi integrado, que vocês têm que lançar manualmente no PDV e depois já recorrer a GCOM para ver por que que esse pedido não foi integrado. Tirando essas exceções que eu falei. GCOM Link não tem ação da GCOM. É o servidor que ficou sem conexão com a internet, ou ele está travado, algo do tipo. Produto não cadastrado, é só exportar o cardápio que é resolvido. Ah, mas como que eu vou ver os dados do pedido para poder lançar no PDV? É só vocês clicarem na lupa, ó. Ele traz todos os dados do pedido. Qual que é a loja, número do parceiro, data e hora, dados do cliente, qual foi o pedido dele, ó, milkshake crocante, qual o valor que ele pagou. Ele traz todos os dados do pedido para vocês lançarem manualmente no PDV. Ah, Kaique, mas eu gostaria de visualizar os meus pedidos que estão integrados, tá? Eu consigo visualizar isso? Consegue. Na lateral direita tem um filtro na cor laranja. E aqui eu posso pegar a minha unidade. Deixa eu pegar uma unidade aqui de exemplo. Opa, a General Roca. Na data de hoje, eu posso alterar esse período, tá? Para visualizar dias anteriores de integrações. Mas eu quero selecionar, ó, recebidos. Se eu lá como recebidos e pesquisar, ele vai trazer para mim, ó, todos os pedidos da General Roca. Olha só, hoje a General Roca teve 38 pedidos. Dos 38 pedidos, 100% foram integrados. Essa loja não teve nenhum erro de integração, tá? Aí se tivesse alguma erro de integração, se eu clicasse na setinha, ele ia mostrar para mim aqui, ó. Ah, você teve dois pedidos com não integrados. Então você tem 98% dos pedidos não integrados. E aqui ele vai expandindo para vocês para mostrar qual é a quantidade de integrados e não integrados, tá? Aqui é mais visual, porque vocês podem, como não teve nenhum erro de integração, vocês podem ver que eu tenho o número da origem, que é o número que eu vou constar lá no meu 99, o número que eu vou constar lá no meu iFood, e o número do pedido do GCOM é o próprio número de faturamento, né? É o número da venda na retaguarda GCOM. Então, nesse portal, é o acompanhamento diário de vocês. É onde vocês vão entrar. Tô com uma divergência ali nos valores do meu iFood. Teve pedido que foi. Teve erro de integração? Teve. Você digitou esse pedido? Não. Então vai ter diferença de caixa.
O iFood vai estar um valor e seu GCOM vai estar outro valor, porque você não digitou um pedido que não foi integrado. Não tem valor fiscal, não tem baixa de estoque. Tem que lançar o pedido manualmente no PDV, tá? Isso para a gente acompanhar pedidos integrados e não integrados. Ah, mas eu queria ver meu faturamento, quero ver se a minha loja está digitando o pedido manualmente, se está sendo tudo integrado. Como que eu vejo esse faturamento separado dentro da GCOM? Aí nós temos um relatório específico que é o vendas por pedido de origem web, no qual eu consigo trazer para vocês filtros de quanto eu estou vendendo no iFood, 99, Kita, se foi integrado, digitado. Vocês têm toda essa visão dentro da GCOM, tá? Vamos voltar lá para a GCOM. Esse relatório, ele fica dentro do painel BFFC, ou vocês podem pesquisar também no atalho, tá? Mas daí dentro do painel BFFC, vendas, nós temos aqui vendas por origem de pedido web. Aí eu vou pesquisar, minha marca. Vou pegar um exemplo da General Roca também. E aqui eu posso pegar um período do meu mês todo fechado. Se eu quiser pegar só dessa semana, o período é livre para vocês consultarem, tá? Vou pegar, por exemplo, de ontem, dia 18/5. Aqui, ó, eu posso filtrar qual origem eu quero ver. Só quero ver 99, só quero ver iFood, só Kita. Eu posso filtrar da forma que eu quiser. Aqui, se eu puxar direto, deixa eu só voltar aqui no maior desse rapidinho para mostrar só o filtro, tá, pessoal? Aqui, ele vai trazer sempre para vocês nesse formato. Entrei nessa tela e mostra para vocês nesse formato. Tudo que está não integrado. No caso, a General Roca não tem nada porque ela não teve nenhum erro de integração. Se eu quiser visualizar os itens integrados, aqui na lateral direita no filtro, é só selecionar recebidos e dar um pesquisar, que ele vai carregar todos os meus pedidos que foram integrados e não integrados. Ok? Então, Kaique, é Vou... só filtrar ali para você saber o que foi integrado, o que não foi integrado, é só utilizar o Isso. filtro. Por padrão, ele sempre vai mostrar só o não integrado. Aí, se eu quiser ver o que está integrado, é só selecionar como recebidos. E aí ele traz tudo que foi integrado também, tá? Pedido por pedido. Aqui dentro do nosso Origin Web, eu posso filtrar por pedidos, opa, pela origem do item, e eu também posso fazer uma quebra por venda. Primeiro eu vou trazer um consolidado para vocês, sem filtro nenhum. Se eu der um pesquisar direto, ele vai trazer somente para mim as minhas vendas por canal. Então ele trouxe, ó, eu faturei ali quanto de 99, quanto eu estou faturando de balcão, quanto eu estou faturando no meu autoatendimento e quanto eu faturei no meu iFood. Esse é um resumão, né? Apesar de ele trazer para vocês o totalizador, a quantidade de pedidos, o ticket médio por origem, né? E quanto ele representa no meu faturamento. No caso dessa loja, vocês podem observar que só o iFood dela representa 47% do faturamento do dia dela. Então, essa é a visão que a gente tem de forma geral ali. Ah, mas eu tenho motoboy próprio. Se você tem motoboy próprio, você tem taxa de entrega. Para quem tem motoboy próprio, a taxa de entrega também é calculada aqui ao lado, como se fosse parte ali do faturamento que ela tem. Não é junto ao faturamento, mas eu mostro o faturamento bruto mais a taxa de entrega, tá? Ah, mas eu queria ver os pedidos da minha 99, item a item, pedido por pedido. Eu posso vir aqui no meu filtro, selecionar a 99 e eu coloco exibir número da venda. Quando eu faço isso de exibir o número da venda, eu estou replicando exatamente a mesma tela do My Orders, que é a tela de recebidos, ó. Aqui eu tenho o número da GCOM e o número da 99, ó. Cada pedido da 99 e qual que é o valor do pedido, ó. Então aqui no caso eu tenho tudo isso, ó. São 34 pedidos da 99 no valor de R$ 1.700. Então a gente tem essas quebras para vocês visualizarem, tá? Eu preciso filtrar a origem para poder ver venda a venda? Não, é que eu dei um exemplo só da 99. Mas eu posso sim deixar todas as minhas origens e visualizar todas as vendas, tá? Nada me impede de puxar o relatório completo venda a venda. É porque se eu puxar nessa tela a venda, venda, ele vai trazer inclusive as minhas vendas da loja, tá? Porque esse relatório é vendas por canal e não vendas de delivery. É porque eu apresento bem detalhado para vocês o delivery. Então, por isso que eu filtrei 99.
Porque se eu puxar direto venda, ele vai trazer meu balcão, meu drive, meu autoatendimento. E aí fica um relatório muito extenso. Mas para quem quiser fazer alguma análise mais detalhada, vocês podem sim puxar com todas essas informações. Não tem problema nenhum, tá? Eu acho que esse relatório ajuda bastante vocês a entender um pouquinho mais ali sobre como está esse faturamento do delivery, tá? Na General Rock eu não tenho um exemplo de digitação manual, mas vou voltar só para o consolidado, só para a gente pontuar uma coisa. Vou voltar para o consolidado. Vocês podem perceber que na minha origem 99, Gcom Totem e iFood, ele está mostrando o tipo de recebimento, que está como integração Gcom. E somente o balcão está como digitado, porque o balcão literalmente é o atendente digitando o pedido, tá? Se eu tivesse um pedido do iFood que não foi integrado, aqui no meu iFood teria duas linhas. Ele aparece iFood integração Gcom e embaixo ele teria iFood digitado. Sempre que eu tiver um iFood digitado é porque houve ali em algum momento algum erro de integração e a minha loja digitou no PDV, que é o correto, esse pedido manualmente, tá? Assim a gente consegue até ter essa visão de quanto que eu estou digitando de, enfim, de pedido na minha retaguarda. Lembrando que lá no MyOrders, quando eu digito um pedido manualmente, lá no PDV ele pede o número do pedido e aí mesmo que eu tenha erro de integração, ele vai mostrar o número do parceiro para mim aqui dentro do MyOrders. Então vai estar lá o número do parceiro e o número GCOM. Se eu entrei no meu MyOrders, tem pedido não integrado, por exemplo, de ontem, tem um pedido não integrado de ontem, na coluna pedido GCOM tá vazio, é porque minha loja não digitou o pedido que não foi integrado. Por exemplo, essas lojas aqui, deixa eu pegar todas de novo. Essas lojas de hoje que estão com erro de integração, nenhuma digitou até agora o pedido. E eu tenho o pedido de 9 horas da manhã, que ainda não foi digitado na GCOM. Então, o que acontece? Ela tem uma quebra de faturamento. Não tem o valor fiscal, não tem o baixa de estoque, porque ela ainda não digitou. Quando ela digitar no PDV dela esse pedido, ele vai continuar aparecendo aqui como pedido não integrado, mas ele vai ter a informação de qual que é o número da venda no GCOM, que seria o cupom fiscal, tá? Então, essa é uma forma de vocês identificarem também se a loja de vocês está digitando os pedidos que não foram integrados, ok? Para questões de divergência de caixa e quebras, tá? Pessoal, da estrutura, né, da linha de delivery, era isso que eu precisava apresentar para vocês. Agora eu abro aí para vocês fazerem perguntas, questionamentos. Boa, Só vou parar de Kaique. compartilhar. É, eu anotei aqui algumas dúvidas, algumas foram repetidas, outras não, então eu fui filtrando aqui um pouco, tá bom? Mas Aham. antes de iniciar as dúvidas, eu queria vir com dois pontos aqui que surgiram no chat e é importante a gente reforçar, tá? O primeiro é sobre a questão de precificação, gente. Você- a gente sempre teve a precificação dentro da plataforma, no sistema anterior, então vocês faziam a gestão dentro do iFood. E hoje a gente tem uma tecnologia que vocês fazem isso dentro da GECOM. A gente decidiu seguir por essa mudança, por dois motivos principais, tá? Primeiro, para quem sabe, quem alterava muito o preço, eu sabia que mensalmente vocês precisavam editar esses preços, porque existia uma atualização da franqueadora. E por que que essa atualização era mensal? Exatamente por conta desse ajuste de vocês. Mas a gente perdia muita velocidade até nos lançamentos. Então, a gente tinha um lançamento, o lançamento demorava a subir, porque não estava dentro do calendário de atualização, e isso criava um descompasso do delivery com os lançamentos. Então, a gente ganha aí nesse ponto. E segundo, multiplataforma, tá? Muitas pessoas que começaram com GCOM entraram junto no universo multiplataforma. Mas hoje, num cenário onde a gente tem uma, duas, três, já falam para vocês que futuramente quatro plataformas diferentes, é quase impossível a gente não ter uma gestão unificada de cardápio. A gente precisa ter essa gestão unificada. Isso para vocês. Obviamente, dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas esse trabalho vai ser feito uma única vez, quando vocês startarem isso na GCOM. Ajustado isso uma vez,
vocês não editam preço todo mês, vocês não editam preço toda semana. A ideia é que esse preço se mantenha. E a gente, como franqueadora, consiga fazer lançamentos, consiga subir itens novos sem afetar o cardápio de vocês. Porque hoje no universo multiplataforma, por exemplo, quando eu falo de 99, se a edição fosse para 99, vocês não iam conseguir fazer edição, porque existe uma trava ali de sistema. Então isso gera ali um transtorno no lado de vocês. Aqui é um outro processo para subir cardápio. Então quem trabalhou ali ainda com Links 99 sabe da dificuldade de editar um preço na 99, na Kita, no iFood a maioria já sabia. Então a gente traz isso para vocês exatamente para facilitar. O início, obviamente, é mais trabalhoso, porque é o cardápio inteiro. Mas depois desse cardápio inicial, a ideia é que vocês não fiquem editando esse cardápio o tempo todo. Há melhorias? Há melhorias, tá? Eu acho que a Gecom já trouxe muitas das pedidos que a gente teve. Então, por exemplo, a gente teve ali a questão da nomenclatura, né? Que já foi ajustada ali nos itens simples, mas no combo ainda não. Vai ser editado, como o Kaique já trouxe. Então, é um processo de melhoria, a gente vai identificando e vai melhorando, mas a ideia é que isso seja feito uma única vez. E aí, quando vocês quiserem ajustar um preço de uma coisa ou de outra, vocês acessem, façam esse processo. Cabe melhorias, o que vocês trouxeram aqui, muitos já estão mapeados, tá aí já direcionados para o GECOM, mas eu queria reforçar muito essa questão do cardápio, tá? Então, isso é um ponto importante para que a gente tenha isso bem explicado para vocês, tá? Kaique, teve um ponto aqui que surgiu, tá? E que surgiu mais de uma vez, que é disponibilidade e indisponibilidade de item dentro do cardápio. Como eles fazem isso de forma unificada? Você pode apresentar aí para eles, por favor? Posso. Só antes de eu entrar nesse tema, só queria reforçar que houve algumas perguntas ali no chat que eu até expliquei no começo. A gente entende a diferença entre as plataformas, né, entre os sistemas que eram utilizados, né, enfim, na Gcom a gestão é toda por dentro dela, né, dos parceiros, e acho que parte do que foi mencionado ali nos comentários é parte do que eu falei. Eu não tenho uma data específica para vocês, mas como eu comentei, já existe uma evolução em andamento em frente aos preços, tá, pessoal? Acho que isso foi o mais comentado, da questão de alterar o mesmo milkshake em vários trios mais de uma vez. Não falando de deliveries apenas, tá? Mas isso falando de loja, a própria alteração da própria loja no dia a dia, de drive, balcão, autoatendimento, de ter que entrar trio a trio para alterar. Isso já está mapeado, isso já está em trabalho. Aquela tela que eu mostrei que já está mostrando spoiler para vocês lá, de alteração de trio, já vai trazer essa solução nova, que é eu poder selecionar, quero alterar o agrupamento só de milkshake 300. Ele vai trazer para vocês, ó, milkshake 300, eu tenho em todos esses trios, todos esses combos. Deseja alterar para esse também? Já vai ter essa evolução, entendeu? Mas é tudo no processo, pessoal. A gente está aí com 2 anos praticamente de rollout, a gente está captando essas informações. Não é uma coisa muito rápida, porque a gente tem que entender o como rede, né? Não é sempre por loja, mas sim como rede Bob's, como que a gente pode trazer essa melhoria. E depois a gente ter feito esse rollout durante esse ano, a gente identificou a dificuldade de vocês referente a preço, já está mapeado, vai ser um benefício bem grande para vocês, vai ajudar muito no dia a dia. Quer alterar o preço, vai ter a possibilidade de alterar esse preço que é igual em vários combos de uma única vez. Então vai trazer. Foi mencionado, mas temos que exportar esse cardápio? Também comentei, tá na própria tela já como spoiler. A atualização de cardápio vai ser automática, não será necessário. A gente está tratando coisas que estão hoje disponíveis para vocês. Então, foi apresentado para vocês, está disponível hoje. Mas a gente já tem desenvolvimento, já está mapeado e vai ser liberado para vocês em breve. Essas atualizações que vão cortar, né? Vai ganhar tempo para vocês de não ter esse trabalho de estar trio a trio, de ter que exportar o cardápio. Mesmo que a loja esqueça ali de a exportar o cardápio, depois de 10 minutos o sistema já vai exportar o cardápio toda vez que houver uma alteração de qualquer preço dentro dele, tá? Então, só matando o que foi, alguns comentários subiram ali referente a preço, isso está mapeado, tá, pessoal? Então, vai ajudar bastante vocês, e aí realmente quebra esse ciclo de dificuldade que a gente tinha referente à gestão de preços dentro da Gcom. Eu vou compartilhar com vocês novamente na minha tela para Tá. mostrar a Kaique, pausa de produto. enquanto você vai subir na tela aí, só reforçando o que você acabou de falar, né? Todas as melhorias estão em andamento. Como eu falei, realmente nesse início de operação, e que é a maioria, que a gente sabe que nos últimos dias e meses, a maioria foi migrada
vai dar mais trabalho, mas como a gente já citou, além das melhorias, isso não é um processo que vocês vão fazer todo dia. Com multiplataforma, isso seria plataforma a plataforma mensalmente. Então, isso é uma melhoria que a gente traz e que ainda vai estar melhor pensando aí nos próximos dias, semanas e meses, tá? E só até pontuando uma outra coisa antes, Kaique, sobre um outro ponto, tá? Que surgiu em comum e respondendo todo mundo sobre o registro manual, tá? O registro manual que o Kaique mostrou aqui, gente, é só para caso tenha algum problema, tá? Então não é, vocês não vão ficar registrando pedido manual. Tá, a ideia é que caso tenha algum problema de conexão, internet, que o link estiver fechado, vocês conseguem ir ali, verificar pelo MyOrders, vocês conseguem acessar e registrar isso manualmente, tá? Só para vocês terem uma noção, o Kaique mostrou todos os pedidos que não foram integrados hoje, tá? Eu contei na tela, foram 10, tá? E foram de hoje mesmo. O primeiro foi 2 e pouca da manhã até agora, recentemente, 3 e pouca da tarde. Isso não corresponde nem a 0,1% dos pedidos não integrados, tá? Então, é só para vocês terem em ordem de grandeza o quanto de pedidos hoje não são integrados pelo GECOM, tá? Então, isso não é um processo comum, na verdade, é um processo atípico, mas que vocês precisam saber, obviamente, caso aconteça. Kaique, pode mostrar, perdão. Tá. Aqui na tela principal do PDV, nós temos o último botão que é pausa de produto. E esse botão ele é genérico no sentido que é a pausa do item em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que a gente tem vínculo completo de integração. O que que eu quero dizer com isso? Sempre que eu estiver falando com vínculo completo, eu estou falando referente às três plataformas principais, que é iFood, Kita 99, e também falando do autoatendimento, tá? Plataformas que a gente não tem integração de cardápio, nós não temos como pausar o produto por aqui. Mas aqui logo de cara, quando a gente abre, eu tenho a opção de pesquisar o produto pela descrição, né? Então, por exemplo, acabou meu Big Bob na loja. Então, eu digito aqui Big Bob. E aí, como é por descrição, ele traz todos os meus itens que contém a palavra Big Bob na descrição. Então, tem molhos, né? Enfim, pão de Big Bob, que traz esse formato. Aqui eu posso selecionar onde eu quero pausar. Desculpa. Bebe uma água aí, Kaique. É, pode botar como exemplo o iFood, inclusive, tá? Amanda, não sei se você está falando, tá no mudo, tá pra gente, tá? Eu imaginei que você estivesse conversando com a gente. Eu vi sua boca mexendo e sem falar nada. Ainda tá no mudo. Desculpa, só um minutinho, Kaique já volta, tá, pessoal? Só reforçando, todo esse treinamento de hoje, né? Nós criamos uma trilha dentro do Clube Bob's, tá? Um micro vídeo de no máximo 3 minutos para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá? Então eu convido vocês a acessar o Clube Bob's na trilha GCOM Delivery, né? Para caso tenha mais dúvida. Esse treinamento de hoje também, amanhã mesmo, a partir das 15 horas, já vai estar também disponível no Clube Bob's. Caso algum membro da equipe não conseguiu participar, pode revisitar esse treinamento de hoje, tá bom? Só um minutinho que o Kaique tá voltando. Tranquilo. Voltei, voltei. Que bom, que Vamos bom. lá. Aqui na tela principal, eu posso pesquisar por descrição, né? E aí, qual é o parceiro que eu quero pausar? Então, no caso, eu selecionei o iFood. E aí, como eu quero pausar, eu vou clicar em sem pausa. E aí, ele traz para mim todos os itens, tem o nome na descrição Big Bob, né? Então, tem o adicional de molho, o próprio Big Bob, o Veg, Blister, que vai entrar, né? E o Mega Big Bob. Aqui eu vou selecionar qual item eu quero pausar. Então, por exemplo, dentro do meu iFood que já está selecionado, eu quero pausar o meu Big Bob. E também o meu Big Bob Veg. Então, vou pegar aqui o VEG e vou clicar em gravar. O que acontece? Quando eu der essa pausa no parceiro, ele vai mandar essa informação, né? Exatamente como a gente faz a exportação de cardápio. A diferença é que no PDV é automático. Então, quando eu dou esse comando,
Aqui na aba de status, ele tá mandando lá pro iFood, ó, ele não tem mais esse produto. Tira ele do cardápio. E aqui a gente tem alguns steps, né? Então, por exemplo, quando ele tá na cor branca, eu só fiz o comando, ele não tá tendo ação nenhuma. Amarelo, ele tá mandando para ele lá pro servidor da loja a informação. E quando ele tiver na cor verde, é porque ele já removeu do parceiro esse item, tá? E o que acontece? Essa pausa de produto para os parceiros de delivery, ela demora cerca de 3 a 4 minutos para ele desaparecer lá do parceiro, mas aqui dentro tem que estar na cor verde, tá? Porque essa informação vai do servidor. Ah, Kaique, ó. Eu dei uma atualizada aqui na tela, ele já ficou verde. Então lá na minha lojinha de treinamento, já não tem mais esse item do iFood. Quando eu atualizar meu cardápio, seja pelo próprio celular, no aplicativo, sair e entrar, já não aparece mais o Big Bob disponível, porque eu já fiz essa atualização. Agora, o inverso, que seria a despausa, né? Agora eu já tenho o Big Bob, mas antes de eu mostrar a despausa, ok, eu fiz a pausa do Big Bob, mas eu gostaria de consultar todos os meus itens que estão pausados no meu PDV. Se eu voltar, eu tiro o filtro, hum, deixo como iFood e clico com pausa. E aí, no caso, eu só tenho o Big Bob mesmo. E aqui no com pausa é onde eu faço o passo inverso, que é voltar esse item para o meu cardápio. Então, se eu for fazer do zero, eu saio de toda a tela, vou na minha pausa, quero ver somente o iFood com pausa. Só tenho o Big Bob, seleciono eles e clico em despausar. E aí ele vai fazer o processo inverso. Que é mandar esse comando, né? Posso ver aqui na tela de status, ó. Mandar esse comando lá, que eu quero que esse item volte para lá. Na cor amarela já mandou lá pro meu servidor. Vou atualizar. E agora na cor verde, ó, ele já mandou para mim a despausa desse item. Então ele vai atualizando em tempo real pra gente a pausa e despausa. Demora para refletir de 3 a 4 minutinhos, mas também já é o processo automático. Eu não tenho que exportar o cardápio, tá? Ele já faz essa exportação automática quando eu dou esse comando de pausa, tá? Eu tenho aqui também um histórico, tá? Para me acompanhar de 30 dias, os itens que eu pausei. Ele mostra a data, a hora e quem foi o usuário que estava pausando ou despausando itens ali no meu PDV, tá? Então, por aqui que a gente faz essa gestão de pausa de itens, tá? Aí, Perfeito. a Kaique, pausa funciona igual no autoatendimento. Pode falar. deixa eu só adicionar uma coisa, assim, essa pausa é importante, gente, e entender esses 3, 4 minutos, porque obviamente tem o envio da informação para a plataforma precisa fazer essa leitura e retornar. Então, vamos supor, não, eu preciso pausar nesse segundo, não tem como abrir a GCOM. Você pode até pausar lá rapidinho na plataforma, mas no dia seguinte, o produto vai habilitar, porque a GCOM vai mandar a informação que esse produto está habilitado e ele vai voltar. Então, é importante ter esse conhecimento, porque a GCOM ela pausa por definitivo. Vocês conseguiram ver, vocês conseguem pausar na Kita, na 99, no iFood ou no PDV inteiro, se você quiser. Mas você precisa seguir o processo correto. Só dando a devolutiva aqui, Kaique, sobre o produto TRP. Só responde a questão da sobremesa, que Ah, tá. Eu vi que a usando. Osana mandou sobre uma questão de sobremesa que estou subindo no TRP. Tá? Osana, sobremesa não sobe TRP, tá? O nosso TRP, ele contempla somente itens de chapa e fritadeira. Se o seu tá aparecendo algum item de sobremesa, deve ser alguma configuração que efetuaram lá para você que tá te obrigando a fritar Boa baixo, porque não tarde. tem obrigação de Na baixa. verdade, ela só pergunta como é que é a baixa desse produto, levando em consideração que não vai para o TRP, é o inverso. Ah, tá, desculpa. Quando são itens que não contempla, enfim, a parte de chapa e fritadeira, ele não passa pela tela de KDS, ele cai direto na tela de despacho, tá? E aí é o mesmo processo. Em vez de a gente ter duas telas, que é o que acontece normal quando é um sanduíche, que eu tenho que fazer a produção na cozinha, depois fazer o pedido pronto para o motoboy fazer a retirada baixa, quando é uma sobremesa, ele cai direto para o despacho. Ele não vai aparecer para vocês no KDS mesmo. Essa pergunta aqui da Vanessa, que se não puder ter um TRP exclusivo para sobremesa. Aí depende muito da gestão.
Eu sei que, por exemplo, tem uma loja em Ubatuba que já tem esse processo, tá? Então tem um TRP exclusivo lá dedicado à parte de sobremesas, tá? Deixa eu trazer uma outra dúvida aqui, tá? Que é a seguinte, sobre a questão de acesso. Todos têm acesso, é só o gerente que tem acesso a essa parte de gestão de cardápio? É, Acho que foi uma pergunta do Christian Dias. No perfil de gerente, tá, Maicon? Já está disponível, já tá liberado a questão de toda a parte de alteração de preço, tá? Tanto de alteração de preço como atualização, exportação de cardápio, tá? Então isso já está configurado automaticamente no perfil do gerente. Perfeito. Teve aí uma dúvida agora que surgiu aqui no chat, tá? E foi repetido que é um pedido que toda vez aparece no para retirada, mas esse pedido não existe no iFood. Kaique, qual é o processo? Ele falou que tem um chamado na GCom, mas ainda não conseguiu resolver. Se é um pedido que está aparecendo, como você disse que geralmente é sobremesas, né? Milkshake, sundae milkshake, eu entendo que tem alguma loja iFood atrelada só da marca Shakes, né? É um iFood Shakes que você tem. Aí dá a entender que você fala para mim que você só tem a loja sanduíche, que você não tem essa loja de iFood Shakes. Mas foi configurada uma loja Shakes para você receber pedidos. Você realmente É, não tem uma loja Shakes? Porque é isso que dá a complementa aí entender. para complementa aí para gente, Ricardo, enquanto a gente vai vendo outras dúvidas aqui, tá? É, Deixa eu pegar aqui. Se a Amanda tiver com alguma aí no ponto, já pode seguir. Tá. Da Vanesca, né? Por que precisa autorizar novamente, né, o cardápio, a exportação? Ou seja, altera o preço lá do combo, da parte Uhum. delivery, tá? E depois tem que exportar tanto para o delivery como autoatendimento. Por que dessa necessidade, Kaique? É, porque hoje a gente não tem o processo de atualização automática, né? Então, quando você altera o pedido, ele reflete no PDV, que é uma alteração própria GCOM, né? A venda GCOM. Lá no parceiro, ele tem que receber essa informação que você alterou um preço. Então, hoje, esse processo, ele é manual, você realmente tem que exportar o cardápio. A nossa evolução é que qualquer exportação seja automática quando você alterar os preços. Hoje tem que ser manual mesmo para o parceiro receber essa informação de que você alterou um preço dentro da GCOM. Perfeito, é uma melhoria que já vai vir, certo? O Ricardo ele trouxe aqui, ele falou, ele tem a loja Shake, mas o pedido também não vem dela. Ele verifica as duas, mas o pedido não vem de nenhuma das duas. É como se fosse um pedido fantasma, que cai lá dentro do Maiores ou da GCom, enfim, não sei aonde é especificamente, mas esse pedido não existe dentro da plataforma. Beleza, Ricardo, eu pedi só um favor para você então, para você abrir um SAF para gente, já informando os IDs das suas duas lojas, da sua loja sanduíche e da sua loja shake. Daí a gente valida quais são os IDs que estão vinculados à sua loja. Daí a gente consegue corrigir essa integração, se está com o ID incorreto ou algo do tipo. Per- Qual a sua Perfeito. loja, Ricardo? É aqui do Rio de Janeiro, a sua loja? Só... Ó, enquanto o Ricardo responde, Tamires, é exatamente a melhoria que o Kaique falou que vai ter, tá? Você vai poder sim replicar complementos, refrigerantes, milkshakes, tudo de forma unificada dentro dos combos. Ainda não está disponível essa funcionalidade, mas já está em desenvolvimento, tá? Então, por enquanto, não, mas muito em breve, sim. Deixa eu ver mais aqui. Bob's Dutra. Tá. Deixa eu ver mais aqui algumas que eu anotei, gente. Não, o que eu botei aqui vão ser perguntas que a gente já abordou em outros temas, de como otimizar, de melhorar a alteração de preço por combo. O Hugo perguntou sobre o filtro lá para repetir, mas aí, Hugo, a gente mandou aí o vídeo, tá? De como faz. Basicamente, você vai entrar lá no My Orders e vai estar já filtrado os pedidos não integrados, tá? Então, o processo é bem simples. É, eu acho que de dúvidas, deixa eu ver se teve mais alguma por agora. Ó, vamos.
Vamos lá, teve uma aqui da Jennifer que é, ele retira quase todo dia o produto tropical, meio tirando o valor da sobremesa, porém quase todos os dias ela volta, pausando no da plataforma. Por que que isso acontece? Ela pode estar falhando em algum processo lá, ou Kaique? Explica aí pra gente. Então, pausamos em cada plataforma. Essa pausa foi via GCom ou na plataforma? Não, pelo que eu entendi, ela pausa na Gcom e na plataforma, porque ela bota pausamos também em cada plataforma. Hum. Porque se você zerar o preço do item, ele nem só para a plataforma. Você está exportando o cardápio tanto da loja sanduíches quanto da sua loja shakes, porque às vezes o que está voltando para você é da sua loja shakes, que continua aparecendo lá porque não foi exportado o cardápio. Só precisa verificar se realmente o preço está zerado e se você está exportando para as duas lojas, shakes e sanduíche. É, isso foi até uma dúvida que surgiu também, Kaique. Se você precificar ali dentro do cardápio, isso vale para shake e vale para sanduíche. O importante é que você Isso precisa é. exportar para as duas. A precificação é única, mas a exportação é individual para o cardápio shakes e para o cardápio sanduíche. Então, exato. Então, tem que exportar para as duas, tá? Mas, Tamires, qualquer coisa, aí eu peço até que abra para mim, tá? Se tiver acontecendo e não tiver resolvido, filma isso para mim e manda via SAF. Não precisa nem mandar via GCOM. Manda o SAF para mim, eu analiso e estudo junto com o Kaique aqui como a gente consegue resolver isso, tá bom? Pessoal, podem continuar fazendo pergunta, tá? Eu só vou subir aqui a pesquisa de avaliação de reação do treinamento para cada vez mais a gente melhorar o nosso conexão, tá? Mas pode continuar fazendo perguntas, se houver necessidade, pode abrir o áudio e falar. Não, também houve a pergunta aqui se é possível excluir produtos. Não, tá? O cardápio é o original da franqueadora, que vocês podem pausar itens, isso é possível, mas excluir itens não, tá? O Daniel diz que fez a precificação do iFood, deixou alguns itens com valor zerado. Na plataforma, o item aparece com valor zerado, sendo possível adicionar na sacola. Aí, Daniel, pode ser duas coisas, tá? A gente vou falar a mesma coisa que eu falei anteriormente. Se não for exatamente esse caso, por favor, envia para a gente. Mas se é um trio, por exemplo, tá? Que é composto de batata, sanduíche e bebida, se você tiver com batata precificada e sanduíche precificado, ele entende que existe uma precificação associada, porque é um combo, ele existe mais de um preço. Então pode acontecer de ele sair mesmo entre aspas zerado. Quando a gente fala preço zerado, é vender o item a 0,00 reais, tá? Então, se ele tiver algum complemento, algum item do combo que esteja precificado e isso gerar um valor no item, ele pode sim aparecer. Quando a gente fala é vender item a 0 reais, ou seja, dar de graça um item completo, tá bom? É, Pessoal, Seriam adicionais, exatamente isso. Perdão, Kaique, te interrompi. tá. É, esse ponto do Neo, acho que é um pouquinho mais específico da loja dele, porque a gente tem uma regra que não permite subir itens com preço zero, se ele realmente estiver zero zero. Tem um detalhe que eu queria pontuar com vocês, que é como a gente fez pequenas melhorias na tela já de preço individual, é que antes a gente tinha que selecionar uma flag para ele autorizar o preço automaticamente ou não. Às vezes as lojas estavam alterando os preços e aí eles ainda ficavam pendentes de autorização. O mesmo exemplo de zerar um preço, tá? É, hoje, se vocês forem fazer, o processo é automático, ele já autoriza. Mas antes vocês tinham que selecionar para autorizar. Então, aconteceu, a gente teve casos de lojas que estavam alterando o preço, mas esse preço não era refletido, tanto zeraram quanto alteraram o preço, porque faltava também autorizar na outra tela que a gente tem, que é a autorização de tabela de preço, tá? A gente matou esse caminho, né, para não ter essa necessidade de mudar o preço e depois ter que ir lá autorizar o preço, mas para quem alterou ainda no começo dessa semana ou semana passada, ainda tinha essa necessidade de vocês alterarem o preço. Porque se vocês fossem consultar o produto, né, na tabela de preço, não na gestão,
ele mostrava para vocês lá, valor em vigor e valor a vigorar. Se o valor a vigorar está diferente do valor em vigor, é porque esse item não estava autorizado. E aí, mesmo com a exportação de cardápio, essa informação não é refletida, tá? Então, eu peço só para vocês revisarem se realmente o item que vocês dizem que está zerado, ele continua zerado, e vocês verificarem se na tabela de preço e exportarem o cardápio. Outra coisa que eu queria reforçar com vocês é a questão do robô com link que eu mostrei para vocês, que dá muito erro na rede de não ter pedido integrado, pois o Gcon Link não está aberto ou porque ele falhou em algum momento ali. Tem que identificar se o Gcon Link está no computador do delivery ou no servidor, tá? E se ele está aberto corretamente. Porque o Gcon Link, além de fazer a captação dos pedidos do parceiro, é ele que envia também a pausa de item, tá? Então, não está refletindo para mim a pausa do Tropical. O Gcon Link tá aberto corretamente, porque ele não faz só a captação do pedido. Ele manda todo o envio de atualização de pausa e despausa também dentro do Gcon. Tá? Então, é bom reforçar essa questão de olhar se realmente o item está com preço zero, a exportação de cardápio efetuada. E eu falei que apesar da gente não ter que ficar com aquela tela aberta lá da contagem do cronômetro do item sendo enviado para o parceiro, é visualizar, igual eu mostrei, clicando na lupa depois que ele é exportado, que ele mostra lá, você tem 180 itens. Quantos foram exportados? Foram exportados os 180 itens? Se for 180 itens, subiu tudo correto. Se ele, por exemplo, assim, só foi exportado 160, tem que mandar uma segunda exportação, porque em algum momento cancelou o envio dessas informações. E aí é só dar um comando para exportar o cardápio novamente, tá? Perfeito. Ô, Kaique, acho que veio mais uma dúvida aqui, e até agora eu acho que é a última que a gente tem, além das que a gente já atendeu, que é da ZI, que ela fala que as comandas dos pedidos do iFood só são liberadas quando ela chama o entregador. E mesmo assim há um problema. Eu não entendi o mesmo assim há um problema, tá? Mas, Zili, deixa eu só ver se eu entendi. E, Kaique, se foi isso mesmo também, se você entendeu, me avisa. Os seus pedidos só estão subindo na tela quando você solicita um entregador para o iFood, mas você está trabalhando com marketplace, trabalhando com full service. Eu preciso entender um pouco melhor isso para a gente conseguir responder sua dúvida, tá? O que eu Ah, sei é o seguinte, tá? Quando eu dou o momento da baixa do pedido que eu chamei o entregador, não é a comanda, tá? A comanda sai quando o pedido é recepcionado. Isso é comanda do pedido, é a fita do iFood. Toda vez que eu dou um baixar, né, no pedido, ele faz a impressão do cupom fiscal, é a finalização. O cupom fiscal só é impresso quando eu dou baixar. Então, esse processo final, ele não é a comanda, ele é o próprio cupom fiscal que está sendo impresso. A comanda é uma etapa antes, quando ele cai no KDS, ele sai para você a comanda, tá? e aí a Joelma acho que pediu aqui só para reforçar como ela é ativa, porque ela pausou ontem as batatas, porque ela estava assim na loja, ela despausou e não apareceu. Então, Joelma, você verificou a tela de status, igual eu mostrei aqui no treinamento? Lá em pausa, clica em status e vê se a sua batata P e batata M, ela tá na cor verde que foi enviado pro parceiro. Se ele tiver na cor amarela, é porque seu Gcom Link não está aberto enviando a informação. Perfeito. Ele falou, então essa etapa antes que não está saindo. Boa, a Amanda já colocou aqui vários links bacanas de atualização de preço, exportação de preço de cardápio Só para A. mandei alguns, tá, gente? Mas tem vários lá na trilha, tá? Então, na dúvida, vai na trilha também. Também devo fazer algum material aí junto com o Maicon, para dividir aí nos grupos, tá bom? Para facilitar mais ainda a vida de vocês. Acho que fechamos por enquanto. Amanda, passo Mais para alguma você a bola. pergunta? Oi, Maicon, falhou aqui. Não, não, eu falei, passo para você agora a bola. Acho que fechamos aqui. E aí, pessoal, mais alguma pergunta?
Pode ficar à vontade, né? A gente passamos aí 1 hora e 30 minutos, mas foi, eu acho que uma conexão super rico, né? Um tema que é muito importante aí para melhorar a performance, né? Hoje, cada vez mais o canal de delivery vem crescendo dentro do nosso planejamento de faturamento, né? E o Michael é um cara que está super dedicado aí, junto com o time, para alavancar mais ainda, para cada vez mais. Tem loja que hoje representa mais de 40% do faturamento, 50%, mas tem loja aí que está cada vez mais trabalhando aí para aumentar esse atingimento de faturamento, né? Então, requer sim esse cuidado a fundo, né? Junto aí, para a gente ganhar cada vez mais velocidade na entrega e na emissão aí do pedido no ponto de venda, tá? Então agradeço aí mesmo a participação de todos e do Kaique, né? Com certeza temos, já evoluímos bastante, né? E nos próximos meses aí, quem sabe até antes de melhoria aí do sistema, para a gente ganhar velocidade, que é isso que a gente precisa. Obrigada, Perfeito. pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.